pedagogo pode atuar tanto no âmbito escolar como também fora dele. Dentro da escola, o pedagogo pode ter as seguintes funções. Ele pode ser professor do ensino infantil, professor do ensino fundamental, orientador pedagógico, coordenador e também diretor. Então, para o pedagogo que trabalha dentro de uma escola, ele pode atuar tanto em sala de aula como fora de sala de aula. Ele pode optar por trabalhar na coordenação e nessa área de gestão também, como planejamento e realmente como um gestor atuaria. Apesar de ser uma área importante dentro da área da pedagogia, após um estudo feito em relação à atuação de pedagogos em museu, a gente pode concluir que poucos museus contam com a atuação do pedagogo no seu quadro de funcionários. Um museu é, na definição do International Council of Museums, uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público e que adquire, conserva, investiga, difunde e expõe os testemunhos materiais do homem e do seu entorno para a educação e deleite da sociedade. O Universitário de Maringá compreende a importância e a educação de se investir em projetos culturais, tornando-se assim um agente promissor de educação para a sociedade. Inaugurado em outubro de 2011, o Museu Unicesumar foi criado para contar e conservar a história de Maringá e seus pioneiros. Trata-se de um museu multidinâmico, que reúne a história aliada à tecnologia. No dia 13 de novembro de 2017, entrevistamos Lloyd, a diretora do Museu Unicesumar, e ela nos contou um pouco sobre como funciona a atuação do pedagogo aqui nesse museu. Lloyd. Então, Lloyd, aqui no Museu da Unicesumar, tem pedagogo atuando? Não. Não? E a atuação, quem trabalha no local? Como Nós estamos em 5 funcionários aqui, nós somos da história, área da história. Sim. História. A Carla, que é a coordenadora da história também, né? E eles já são assim, todos eles têm a graduação e estão no processo de pós-graduação, nível de especialização, os 3. Né? E vocês pensam futuramente em expor pedagogo no museu? Na medida do possível, sim. Então, por exemplo, hoje nós temos o nosso quadro completo, né? Mas nada impede que numa troca de funcionário a gente contrate pedagogo, sem problema nenhum. Ele não expõe de pedagogo no museu? Não expõe ou não dispõe? Não dispõe. Isso. Tá. No momento não há nenhuma razão assim específica, né? Por enquanto nós estamos trabalhando com o pessoal da história, né? É interessante a atuação de um pedagogo no museu, né? Ele pode contribuir junto com os projetos, ele pode contribuir na questão do ensino, né? Porque como nós sabemos, o museu é um espaço de educação não formal, né? E o pedagogo ele contribuiria nisso aí. Mas assim, que na verdade foi assim, uma falta de oportunidade mesmo. No dia que a gente foi formando o quadro, né? Nós fomos assim, os que vinham para as entrevistas eram da área da história, né? E a gente acabou por... Inclusive esses funcionários que nós temos, eles eram
estagiários, né, e estagiários eles foram efetivados. Então agora nós temos 2 monitores que são efetivos e mais um estagiário. Nós temos esses monitores, os 3 monitores, né? Um dos monitores ele está mais especificamente trabalhando na área do acervo midiático. Então, ele está organizando esse acervo midiático e os monitores, os outros 2 monitores, então eles acompanham as visitas. Então a escola chega, dependendo do número de alunos, a turma é dividida, né? E então eles dividem as turmas e cada um fica com um grupo para direcionar para os pontos de visitação, que no caso é a Tulha, a casa, o cinema, a exposição temporária. E em todos os espaços esse monitor ele dá uma aula sobre aquele objeto, sobre aquele espaço, enfim. E a senhora como professora, né? E a senhora acha importante a atuação do pedagogo aqui no museu? É importante sim, porque considerando que o museu é um espaço de ensino ou de educação não formal, né, o pedagogo ele se torna importante na medida em que ele pode orientar, ele pode, por exemplo, sendo um projeto de visitação, né, ele pode recolher o feedback daquela visitação, né, ele pode propor novas formas de ensino, ele pode propor atividades, né? Muito como palestras ou oficinas, né? Então o pedagogo ele poderia também atuar nesse aspecto. Sendo assim, o papel do pedagogo em museu é crucial, pois este terá consigo didática suficiente para assimilar exposições ou conteúdos trabalhados neste ambiente, de modo a ir de encontro com as necessidades das diversas faixas etárias que frequentam um museu. Por exemplo, uma escola agenda uma visita no museu. O pedagogo vai trabalhar de forma a se adequar com as necessidades daquelas crianças. Se são crianças numa faixa etária de 2, 3 anos, eles precisam que o pedagogo se expresse de forma que eles consigam compreender bem o conteúdo. E a melhor pessoa para fazer esse trabalho é o pedagogo, pois em sua formação ele tem matérias que vai prepará-lo o suficiente para isso. Portanto, o pedagogo atuará sempre mediando e adequando distintas maneiras de transmitir o conhecimento, frente ao tema trabalhado no museu e ainda frente à realidade dos visitantes, analisando as típicas visitas escolares, que engloba desde a educação infantil ao EJA. Cada uma dessas frentes necessita de uma mediação específica. Um exemplo dessa mediação adequada à faixa etária seria um professor trabalhar uma matéria específica da história dentro da sala de aula. Por exemplo, Semana da Independência, o pedagogo vai atuar dentro de uma escola vai trabalhar a independência do Brasil. Dentro da escola, será tudo mais teórico, eles vão trabalhar mais a teoria. A didática trabalhada será essa, enquanto que no museu, eles irão dispor de uma dinâmica mais concreta, que vai prender mais a atenção dos alunos. A forma como será trabalhada também vai ter que ser diferente. Assim, uma das diferenças seriam essas. A ausência de pedagogos em museu é comumente justificada pela preferência por pessoas formadas em história, por ter um maior conhecimento na área da história. Então, o quadro de funcionários dos museus tipicamente é voltado para historiadores. Outro fato seria a presença de professores, pedagogos, acompanhando as turmas que fazem a visita a museus, porque estes professores já vão preparar o aluno, já vão instruir eles antes de ir ao museu, como será, qual o intuito daquela visita, o que é um museu. O professor terá
tem que fazer todo esse trabalho, né? Não é somente o aluno, levar o aluno ir para o museu, sem antes ele estar preparado, sem antes ele ter um certo conhecimento. E depois da visita, durante e depois da visita também o professor estará ali orientando o aluno, né? Então, por essa questão, que é mais cômodo ao professor regente da turma fazer todo esse papel, né? No dia 14 de novembro de 2017, visitamos o MUD, Museu Dinâmico Interdisciplinar, que fica localizado na Universidade Estadual de Maringá. Lá, questionamos alguns funcionários sobre a atuação do pedagogo no local. Confira agora a entrevista feita pela aluna Bruna Marion. Tem pedagogo atuando aqui no Museu da UEM. Aqui no MUD hoje não tem nenhum pedagogo. O museu tem mais áreas relacionadas mesmo às ciências. Nós temos ambiente de matemática, física, anatomia, zootecnia, paleonto, botânica. Então, assim, são vários ambientes e a maioria que trabalha aqui é biólogo, ou é físico, ou está fazendo alguma engenharia. Então, da áreas humanas, assim, não tem algo específico. A pessoa teria que vir para atuar em outro ambiente. Eu acho que é até por isso que não tem nenhum pedagogo atuando hoje aqui no museu. Mas vocês sabem mais ou menos da importância que teria um pedagogo no museu? Olha, nós sabemos que o pedagogo, não tem ninguém que sabe melhor lidar com turmas, né, de crianças e tudo mais, e auxiliar no aprendizado delas. Aqui nós temos turmas que vêm visitar desde 3 anos até 90, então é bem variado. Eu, assim, na minha opinião, penso que um pedagogo saberia muito lidar com eles e ensinar da melhor maneira possível o que nós estamos aqui para apresentar. O que você acha, João? Eu acho que seria interessante alguns pedagogos fazerem um projeto, porque a gente também faz uma colônia de férias, que é voltado para o público infantil. Aí seria interessante ter a ajuda deles para saber como lidar melhor, talvez, com o público infantil. Acho que é isso. Tem umas crianças meio enlouquecem a gente aqui. Mas a gente tá sabendo lidar, mas tem dia que eu acho que não sei que seria bom. Tem dia que seria bom. Não, o pedagogo não se limita apenas em trabalhar com crianças. A área da pedagogia, como já foi comentado, ela se estende a jovens, adultos, idosos. E é comum a gente ver comentários do tipo que um pedagogo é apenas um professor de crianças. Isso é tabelado pela população que não tem um conhecimento técnico e por vezes vai ver a atuação do pedagogo em museu como uma necessidade de acalmar a criança, de conseguir manter o controle da situação para manter a atenção deles presa à apresentação que está sendo feita. Mas é totalmente o contrário. O pedagogo ele vai ter toda a didática para poder trabalhar a questão trabalhada com a criança, saber lidar com a criança. Não significa que ele vai apenas cuidar da criança no local. E essa atuação também não se limita a crianças, né? Independente da faixa etária, seja de 3 anos a 80, 90 anos, o pedagogo também consegue fazer esse trabalho. Como fator de curiosidade, fique agora com imagens do Museu Dinâmico Interdisciplinar. E reflita, quão importante seria a atuação do pedagogo em espaços como esse, espaços de educação não formal.
Bom, então é isso. Espero que tenha ficado um pouco claro para vocês sobre a atuação do pedagogo em um museu e que possa ter expandido o conhecimento de vocês em relação à pedagogia e que vocês possam ter entendido que a pedagogia é uma área muito mais vasta do que se conhece, apesar de não termos muito acesso ainda a essas áreas diferentes como a atuação do pedagogo em um museu. É isso, espero que tenham gostado. Até mais!